Café Web TV, um programa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira. As autoridades já foram todas combinadas, mas queria, em nome do Marcelo, da capa, cumprimentar a todos, cumprimentar também pela organização desse evento importante e dizer que a primeira palavra minha é a palavra de cumprimento ao presidente Dilma Rousseff, porque ela sancionou o projeto. Essa campanha Veta Dilma e Veta Tudo Dilma, eu vi a imprensa ali, tem gente chamando a gente para trás, né? E nós voltamos para trás, porque a imprensa é importante, mas a imprensa judiou da gente. Como judiou? A gente sabe como é que a imprensa funciona, mas que judiou. Não quero nem discutir os estímulos que ela recebeu para fazer isso, e as redes sociais também. Essa questão do Veta Tudo Dilma foi uma campanha extremamente eficaz. Eu nunca vi uma campanha social, fortaleceu a democracia brasileira. O povo com certeza sentiu que ele pode muito. A rede social hoje é um instrumento poderosíssimo de comunicação, além dos jornais, de televisão, de rádio. Então eu fiquei orgulhoso porque o povo brasileiro participou. Agora, o único detalhe nessa campanha Veta Tudo Dilma foi a falta de ética. Essa campanha cometeu. Por que falta de ética? A informação não foi verdadeira. A mentira foi a tônica dessa campanha Veta Tudo Dilma. Por quê? Dizer o seguinte: olha, o código vai promover desmatamento. E o doutor Lucas? E o código, em todos os ambientes que eu fui, todos, eu chegava e dizia o seguinte: depois que nós aprovamos, eu rodei pelo Brasil. E todo o ambiente que a gente chegava, estava lá os cartazes. Um dia eu tive Uberlândia, não sei se alguém foi no IFET, estava aqui presente. Eu fui lá no IFET, o IFET fica longe da cidade de Uberlândia. Quer dizer, um ambiente assim, muito ligado ao setor produtivo. Pois o pessoal da UFO, da Sociologia, da Psicologia, o sentimento estava representando os bons cartazes. Foi semana passada, Veta Tudo Dilma. Né? E todo ambiente que eu chegava, eu falava o seguinte: gente, não estou aqui para discutir opinião. Palpite, não estou aqui para discutir palpite, estou aqui para discutir o texto. O texto está escrito: me conte onde que o código estimula derrubar uma árvore nesse país. Conte. Lá no Rio Grande do Sul foi engraçado, tinha umas 15 homens presentes, tudo com aquela pressão. Aí queriam discutir palpite, opinião, e eu cortei. Falei: não estou aqui para discutir palpite e opinião, estou aqui para discutir o texto. Vocês me mostrem onde que o texto faz desmatar uma árvore sequer, além do que já é legal nesse país. E foram saindo uma a uma. E anistia. Se a Camila Pitanga viesse aqui fazer uma palestra, quem sabe a gente pode até convidar ela para vir, para vir aqui. Com certeza ela chegava aqui nesse ambiente e falava: senhores, ao invés de falar sobre os produtores, senhores matadores, senhores anistiados. Né? Talvez a palavra que ela dizia. Né? Porque a anistia foi outra mentira. Anistia a multa, anistia a desmatadores. No estado de São Paulo, dessa semana, saiu um artigo do Chico Graziano. Eu até recomendo a vocês entrarem no Estadão e olhar o artigo do Chico Graziano. Ele faz uma diferenciação entre os pioneiros, que são nossos antepassados, que vieram, subiram o rio acima, não tinha estrada, foram construindo as cidades na beira dos rios, foram fazendo agricultura na beira dos rios. Ele chamou de pioneiros. Essas pessoas que fizeram o Brasil que nós temos hoje, diferente dos desmatadores, os criminosos ambientais. Então, esse movimento, na verdade, ele foi na tônica da mentira também, de misturar tudo. Os nossos antepassados, os nossos pioneiros que vieram, trabalharam com os desmatadores. Existem os criminosos ambientais. A esses nós não podemos de forma nenhuma dar qualquer guarida. Agora,
para chamar produtores rurais, né, de criminosos, aí eles exageraram. Então, por isso que eu disse que a presidente Dilma foi de muita coragem, porque ela tinha tudo para vetar tudo. Infelizmente, ela vetou muito, mas 90% do texto está salvo. E 10% agora nós vamos ainda continuar a discussão, seja nos vetos, seja na medida provisória que ela, na verdade, enviou para o Congresso Nacional. Olha, eu vou fazer uma passagem aqui rápida, minha palestra é um pouquinho grande, vocês não reparam, não, às vezes até uma transparência eu vou pular, né, para a gente poder avançar e poder ter um pouco de tempo para o debate. Bom, isso aqui é apenas para dizer, né, esse aqui é o nosso Brasil, né, quer dizer, é bem verde aqui para o lado da Amazônia, né, mais usado aqui para o lado do Centro-Sul, né, esse aqui é o nosso tamanho em habitante, em hectares, 850 milhões de hectares, nossos estados e federais e os nossos municípios brasileiros. Bom, é importante a gente mostrar isso aqui, né, para verificar onde é que estão os nossos 6 biomas. Né, porque a compensação, se aqui tem uma fazenda, por exemplo, todo em café, não tem reserva legal. Eu não vou abandonar minha lavoura de café para deixar virar reserva. Talvez não valha a pena. E com certeza não vale a pena. Mas eu posso compensar dentro do bioma, né, no caso do Cerrado. Então, toda essa extensão de Cerrado, né, do bioma Cerrado aqui de Patrocínio, eu posso buscar a compensação da falta da minha reserva legal. Nós vamos ter que entrar numa discussão futura, o Serginho mencionou isso, quer dizer, reserva legal. É justo o produtor deixar aqui na região 20% da sua propriedade para o meio ambiente, para o planeta Terra, vou nem dizer para os brasileiros, né? Quer dizer, eu particularmente acho injusto, ele tem que receber por isso, a sociedade tem que pagar por isso, mas não conseguimos avançar nesse quesito. Então nós temos ainda os médios, grandes produtores, e até os pequenos, vou mostrar para vocês aqui, né, tem responsabilidade, mas de qualquer maneira já foi bom, porque já nos permite, né, compensar dentro do bioma, que a lei que vigia até semana passada era dizer compensação dentro da microbacia, nem era da bacia, da microbacia. Então, isso foi uma possibilidade a mais para a gente regularizar a nossa propriedade. Bom, o bioma Caatinga, o bioma Mata Atlântica, o bioma dos Pampas e o bioma Pantanal, são os 6 biomas brasileiros. Né? Então, apenas para um bioma da Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, mais isso. E o bioma dos Pampas, né, que é isso aqui. Isso aqui é considerado a área de várzea, onde se planta 3/4 do arroz brasileiro, onde se construiu 3/4 do arroz consumido brasileiro é produzido no Rio Grande do Sul, e portanto isso aqui é a várzea que, pela lei que existia da semana passada, né, isso aqui era APP, a área operacional permanente, você não podia plantar arroz aí. No mundo inteiro, várzea é área produtiva, e no Brasil era APP, mas mesmo assim a gente estava produzindo, né, transgredindo a legislação ambiental da gente. Então agora a várzea passa a ser uma área produtiva e não mais uma área de predação permanente. Então, um dos ganhos, né, que nós tivemos. Bom, no Código Florestal, bem rapidamente, né, quer dizer, não se aplica às áreas protegidas. Isso é muito importante, unidade de conservação em terras indígenas, muita gente mistura, né? O Código Florestal se aplica, né, evidentemente, a áreas públicas e privadas, públicas também, mas não as terras indígenas de unidade de conservação. Né? Bom, aqui apenas uma curiosidade, como é que a Amazônia está pontuada aqui de terras indígenas, unidade de conservação e unidade de conservação federal que possui. Né? Aqui apenas uma observação. Passa mais uma. Isso. Vocês vejam que isso aqui parece um quebra-cabeça, né? Quer dizer, onde tem uma unidade de conservação federal, logo vem uma estadual encaixando aqui, uma terra de índio, e a gente está com a nossa Amazônia praticamente já isolada aqui. Dentro de uma unidade dessa, uma terra de índio, não passa estrada, rodovia, né? Então, isso, eu não vou entrar nesse detalhe muito, mas há uma estratégia efetiva federal de internacionalização da Amazônia através da lei ambiental. E 5 anos para cá não se fala mais em internacionalização da Amazônia, mas de dentro do Ministério do Meio Ambiente, as ONGs internacionais,
né, estão criando, o que tem no IBAMA hoje para pegar mais unidade de conservação, realmente isola a nossa Amazônia. Vai, galera, você pode olhar para mim que eu não te estou dando sinal. Bom, aqui também eu vou trazer algumas informações que é importante, né, para a gente chegar lá no final e ver como é que ficou o veto da Dilma, né, que isso importa mais. Áreas protegidas do Brasil e do mundo. Então veja, né, que o Brasil é campeão de área protegida. O mundo tem em torno de 10% em média de área protegida, o Brasil tem quase 30% de área protegida, mais do que os demais países, né? Vamos lá. Olha para mim. Código Florestal, rápida história, vamos lá. Bom, desde as instruções manuelinas de 1530, regimento do pau que madeira de lei veio dessa época. O que tem madeira de lei, né? São árvores reais, né? Regimento do pau Brasil 1600, a política florestal da coroa portuguesa de 1700, Dom João, né, criou o Jardim Botânico e no política florestal do Império, uma mata da Tijuca, que está bem invadida lá pelos cariocas, né? A gente sabe disso, mas é uma história importante. Mas o Código Florestal veio, né, na ditadura Vargas, em 1934, né, com esse decreto dizia que o produtor rural não podia abater mais do que 3/4 da sua floresta. Numa preocupação não com o meio ambiente nessa época, mas com energia. O fogão era lenha, o trem de ferro era lenha, né, portanto essa preocupação não era ambiental ainda, que pese algumas pessoas já pensavam nisso anteriormente, né? Pois é, o Código Florestal, a Lei 4771 de 1965, exatamente na ditadura militar na época do Castelo Branco. Bom, aqui somente para dizer que de 1965 até esta semana que passou, 16.000 alterações foram colocadas em cima do Código Florestal. Modificações que quase sempre não foram, aliás, sempre elas não foram discutidas pela sociedade e quase sempre não passaram pela aprovação do Congresso Nacional, sem medida de gabinete, né? Então isso criou, na verdade, um Frankenstein, um monstro, né, que é o cumprimento da lei que vigia até semana passada. Bom, esse aqui, evidentemente, né, sempre pensando no ano de 1500, a Mata Atlântica foi a primeira que foi ao chão, né, e eu fico olhando essa figura aqui, eu fico lembrando o meu pai, né, que saiu do Patos de Minas, né, Chico? E foi embora lá para São Brás, na Gamar, para produzir arroz, pegou 4 maletas, né, exatamente para ver se posso abastecer de arroz, as facas de arroz, de Patos de Minas, Presidente Olegário. Ele é que a Camila Pitanga está chamando de criminoso aqui, não é justo. Bom, o ambiente internacional que a gente vive e o ambiente nacional, o ambiente internacional, gente, eu acho até que eu já falei alguma coisa da vez passada aqui, eu vou pular essa parte, mas só resumir num detalhe. O Código Florestal tem tudo a ver com a nossa capacidade de produzir alimento, o Código Florestal tem tudo a ver com a Amazônia. Então, esse ambiente internacional aqui, essa guerra veta tudo Dilma, patrocinado pelos nossos concorrentes. Eu nunca vi tanto dinheiro envolvido nisso, né? Então, vamos prestar atenção nisso aqui, não apenas para vender o nosso café pelo melhor preço possível, mas pelas políticas, pelas travas que o mundo realmente coloca no Brasil pelo seu potencial de produzir. No ambiente nacional, eu quero aqui mais uma vez reforçar, né, que nós temos que fortalecer a democracia. Eu vejo o presidente da Associação Comercial, né? Que bom que você esteja aqui presente, porque em determinados lugares a gente vê a indústria, vê o comércio, ela faz de conta que não tem nada a ver com o setor rural brasileiro. Ela cuidando da cidade, fala assim, roça é roça, cidade é cidade, eu estou pela cidade, né? E aqui Patrocínio, sem medo de errar, né? Com certeza 85, 90% da economia de Patrocínio gira em torno do agronegócio. Então a indústria de Patrocínio, o comércio de Patrocínio tem tudo a ver com isso, e basta ver na crise do café como é que a coisa, né, complicou. Então tem que unir as forças, não podemos separar, né, o meio rural do meio urbano. O meio rural e o meio urbano tem que estar juntos. Eu falava com o presidente da OCB, né, com o presidente da CBA e da CNI, né, outro dia dizendo assim, se vocês não deram um jeito de unir na cúpula, né,
né, para poder fazer o que deve ser feito em termos de comunicação. O Código Florestal foi um desastre para o setor rural brasileiro. O Código Florestal foi um desastre. A sociedade urbana, esse povo que mora na cidade, aumentou a raiva deles com relação ao produtor rural. Essa palavra não é minha, não, essa palavra é do Roberto Rodrigues. Porque perdemos o jogo da comunicação. Ficamos lá defendendo um código que é racional, é ambientalista por essência. O código não é bom para o produtor rural, não, ele é bom para regularizar a nossa propriedade. Mas o ônus em cima do produtor é muito grande, a gente está feliz. E mesmo assim, um massacre em cima da gente. Então as entidades, né, têm que dizer qual é o negócio. Ele é importante, como disse o Serginho, né, quase 40% dos empregos, a balança comercial de 80 bilhões. Será que nós não damos conta de vender que isso é importante, que comida é importante na sociedade urbana? Essa onda ambientalista está virando uma religião. Meio ambiente não é dogma, não é religião, não é ideologia. Meio ambiente é ciência, meio ambiente é tecnologia. E nós estamos deixando o meio ambiente virar uma religião. Isso é um perigo. Agora, vira religião, vira os fanáticos e nos travam a nossa capacidade de produzir e de competir com o mundo. É isso que o mundo quer. Se a gente aceitar, dá tudo certo. E no ambiente nacional, claro que eu vi vereador, vi os prefeitos, né? Esse ano é um ano de eleição, efetivamente vamos prestar atenção. Uma Câmara de Vereadores é importante, gente, né? Para que a gente possa ter representantes na Câmara de Vereadores. A Assembleia Legislativa é importante, né? Para que o deputado Herói, evidentemente, o Congresso Nacional. Eu queria chamar a atenção também para os poucos valorosos deputados que tiveram a coragem de defender o setor agropecuário e a capacidade de envolver os partidos para a gente poder ter o resultado que teve, né, no Código Florestal. Bom, aqui eu vou passando direto. A tela anterior ali disse que o Brasil não é um país rico, nós somos um país ainda pobre, nós temos $10 mil de renda per capita por pessoa por ano, né, enquanto os Estados Unidos já tem lá chegando perto de $50 mil. Então, quer dizer, quando nos travam, nossa capacidade de produzir e gerar emprego também fica travada, né? Bom, aqui a fome no mundo, já falei isso aqui no ano passado, 1 bilhão de pessoas, segundo a FAO, passam fome no mundo, e o Brasil precisa das suas terras para poder produzir alimento para o mundo. Isso aqui ficou repetido. Não, pode passar. Essa história eu vou pular também, pode passar. Isso aqui não interessa muito, vamos passar. Pode passar. Isso. Aqui também para a gente lembrar, né, eu já apresentei isso aqui, vou repetir, só para a gente se ouvir o raciocínio. Unidade de Conservação Estadual e Federal em terra de índio ocupa 27% do território brasileiro. Reserva legal, se fôssemos aplicar a lei anterior, 32%. As APPs, arborização permanente, 17%, um total de 71%. 71% do território brasileiro, né, está engessado, mobilizado. Então sobra 29%. Pode ir. E apenas dizer que o Brasil é o segundo país em cobertura vegetal nativa do mundo, superado apenas pela Rússia. Temos 500 milhões de vegetação nativa, como Deus mandou na natureza, né? E, portanto, o Brasil tem uma importância muito grande nesse quesito para o mundo, né? E graças a Deus que temos isso ainda, né? Bom, a África tem 7,8, a Ásia 5,6, cobertura vegetal, a América Central 9,7, a Europa aqui. Então, quando a gente vê um Greenpeace, gente, nós não podemos aceitar, né, a incoerência. O Greenpeace, a sede dela é na Holanda. Eu já tive vontade da Holanda. Meus Carlos, não tem nada na beira daqueles cursos d'água, né, que eles utilizam muito bem. Não tem nada. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter nada também. Não, acho que nós temos que ter. Eu, quando vejo um rio pelado, eu fico triste. Rio tem mata na beira. Para o bicho passar, para o bicho libertar, isso tudo é importante, né? O investimento dos peixes ali, suas frutas, sua comida, tudo isso faz parte do equilíbrio. Agora, se isso fosse realmente importante, uma universidade brasileira que tem 100 anos, uma universidade europeia que tem mais de 800 anos, o conhecimento deles é muito maior, o Greenpeace era para estar, viu, Ed? Você que é da área ambiental, era para estar lá na Holanda, dizendo o seguinte: olha, nós vamos ter que recuperar essa APP, mas nós vamos acreditar. Por que eles não fazem isso? Então vamos botar um grilo na cabeça
Por que eles vêm apenas para o Brasil, porque eles já fizeram tudo, não tem jeito de recuperar? Tem, não estão querendo que só os pequenos agricultores recuperem 12 milhões de hectares de APP, e vão ter que recuperar talvez mais que isso. Com o veto da presidente Dilma, vai aumentar a recuperação? Então não é o que o primeiro-ministro está querendo, que os pequenos produtores brasileiros recuperem 12 milhões de hectares que estão em produção hoje e que devem voltar para a reserva. Quer dizer, por que o Greenpeace não faz lá? Por que o WWF não faz isso na Inglaterra, que é a sede deles? Então, gente, vamos tomar consciência, vamos chutar a camela desse povo, né? Poucos estão chutando e muitos brasileiros dando dinheiro para eles. Eu não quero aqui contestar o trabalho bom que eles fazem a nível mundial. Eles chamam atenção, viajam no inteiro, protestam, Caio Alumar estão ali gritando. Então, o lado bom deles, sim. Agora não vamos dizer que eles só têm coisa boa, não. Eles também são malandros, recebem dinheiro para travar onde precisa travar. Né? E aqui no Brasil, Greenpeace, WWF recebem dinheiro para nos prejudicar pela nossa competência de produzir comida de mundo. Claro, o alerta deles é importante, não vamos também ser muito. O Greenpeace lá da Amazônia, por exemplo, fez um acordo com o Banco do Brasil que nós protestamos para não financiar a soja da Amazônia. Por que nós protestamos? Porque o Greenpeace tem que tomar conta de financiamento de um Banco do Brasil ou Banco Público aqui. Não, senhor. Fizemos o Banco do Brasil desfazer esse acordo com o Greenpeace, porque estavam dizendo lá na Europa que a soja brasileira era da Amazônia, prejudicando o nosso comércio. Quem tem que decidir se nós vamos plantar soja na Amazônia ou não somos nós brasileiros. Claro que o comércio lá é amazoniano, isso determina. Mas Greenpeace de meter o dedo deles aqui, não podemos aceitar. Não somos um país de banana. Né? Mas olha que a área coberta da Amazônia, né? Volta aí. 0,3% de cobertura vegetal nativa, o Brasil tem 60%, graças a Deus, que vamos poder conservar isso aí por algum tempo. Bom, gente, vamos passar aqui a discurso de soja. Eu tenho ouvido aí soja cultura de exportação. Nós não conseguimos vender para a sociedade urbana que soja é alimento. E soja é alimento. Soja cultura de exportação, não sei o quê. Soja tem óleo de soja, soja tem óleo de soja, vai produzir carne de frango, carne de porco, vai produzir leite. Outro dia eu tive uma briga com uma professora universitária, um debate na Universidade Federal do Rio Mineiro, em Uberaba, e ela incitava os alunos, num ambiente que devia ter mais ou menos 800 pessoas, ela incitava toda hora. É um absurdo o Brasil produzir soja. Né? Eu disse para ela assim: professora, por favor, entra no Google, né, e veja a aplicação da soja. Soja é comida, soja é alimento. Né? Então nós vamos assistindo isso e vamos enfrentando. Eu tive a coragem de enfrentar, né? Pedi a ela esse tipo, depois na saída fui despedir e falei assim: olha, um professor universitário não tem o direito de contar inventários, passar inventários para os seus alunos. Não tem o direito, só não tem o direito. Aí ela me retrucou e falei: a soja é uma soja. Né? Falei para ela: a soja é uma soja. A soja comeu um óleo de soja, a senhora deve ter comido um ovo, deve ter tomado um balde de leite, a senhora deve ter comido um pedaço de bife por aí, de carne. Quer dizer, nós temos que ter argumento, não podemos ficar assistindo de braço cruzado, né? As mentiras, não podemos, né? Senão vai depreciando o nosso negócio e o raciocínio pelo café, infelizmente, é o mesmo. Né? Quer dizer, floresta, todo mundo combatendo floresta, evitar a monocultura, claro, tem que evitar. Cumprir a lei, tem que cumprir. Não dizer que nós não podemos mais plantar floresta, não é possível. Bom, aqui, gente, eu vou. Pode passar. Aqui a questão da pequena propriedade. Vamos lá. Já vamos entrando em alguns detalhes. Né? Isso aqui é um resíduo de reserva legal, numa pequena propriedade. Por que o código não estimula a desmatar? Porque esse resíduo, mesmo que na nossa região não tenha 20%, como determinava a lei anterior, né? Quando agora, a partir de 22 de julho de 2008, que é a linha de corte, todo o resíduo de uma pequena propriedade permanece, não pode ser derrubado, não pode ser desmatado. Tem gente achando que eu sou pequeno, não posso desmatar minha reserva legal, só tem mesa de não. Agora, ele pode colocar isso aqui, pegar isso aqui e colocar isso como servidão ambiental, ou cota de reserva ambiental. Claro que um pequeno produtor dificilmente vai colocar isso aqui como uma cota, mandar para a bolsa de mercadoria, né? Mas se as cooperativas fizerem uma organização de pequenos produtores e juntar
todas as reservas legais, os resquícios que tem, isso poderá dar uma área grande. E aí compensar com alguém que não tem a reserva legal. Aqui mesmo, patrocínio, um pequeno produtor que tem a sua reserva legal poderá ser transformada em servidão ambiental. Quer dizer, o excesso dos 20%. Só excesso, claro. Quem avergou 20%, reserva legal. Quem protegeu as APPs, vamos por 20 mais 10, 30, 10% pode transformar em servidão ambiental, vender isso ou arrendar isso por esse. Deixa eu passar mais rápido e as perguntas depois se melhor. Bom, aí a APP, vamos para frente. Bom, a grande propriedade, vamos lá. O raciocínio é meu. A grande propriedade e a média, né, tem que regenerar, deixar regenerar, recompor ou compensar a reserva legal. Né? Isso é fato. Bom, a beira do rio, a BP, quer dizer, ela tem. Pode passar. Pode passar. Bom, isso aqui é como o projeto saiu da Câmara e foi para o presidente Dilma. Rios até 10 metros, tem que proteger 15 metros. Pode passar. De cada lado. Como saiu. E assim saiu também. Pode passar mais. Pode passar isso. E rios acima de 10 metros, proteger-se de 15 a 500 metros. Assim saiu o projeto. A presidente Dilma vetou esse artigo 61, fala da consultação das beiras dos rios, mas ofereceu uma medida provisória, uma tabela que nós vamos ver no final como é que ficou, valorizando o microprodutor. Aperta o pequeno e o médio grande ampliou, né, diferentemente disso aqui. Bom, a nascente, né, também o projeto saiu assim, 30 metros as áreas já consolidadas, 50 metros as áreas novas, mas isso também foi mudado. Uma nascente, né, para o microprodutor e para o pequeno produtor, tem valor ambiental diferente para o grande. Então, essa campanha Veta Tudo Dilma, ela foi de uma eficiência, né, e de uma magnificência tão grande para o país, que a presidente Dilma só teve uma alternativa: esconder atrás do discurso social de proteção do pequeno, mas na verdade o discurso ambiental foi embora. Que diferença faz uma nascente numa pequena propriedade ou de uma grande propriedade como valor ambiental? Nenhum. Vocês vão ver na frente que isso foi alterado. Bom, aqui com relação aos lagos, né, também permaneceu. Pode passar mais umas duas vezes. Pode passar. Bom, aí aquela história dos 30 metros, né, que tem os projetos futuros, 30 a 100, pode passar. E consolida tudo, toda a infraestrutura, né, que existe, mesmo em área de operação permanente, no meio rural, possível, rural, casa, conserva, tudo de contaminado, contamina a cidade. Eu estava em Uberaba outro dia, medi, quem conhece Uberaba, aquela rua principal do Leodígio de Oliveira, ali passa o córrego lajeado. Eu medi, né, da beirada do córrego, eu vi lá onde eu estava, até nos prédios, não dá 15 metros. Pela lei, está sancionado pelo presidente Dilma. Se o promotor quiser mandar derrubar aqui, tudo vai derrubar na cidade. E, felizmente, o presidente Dilma não vetou. E nós deixamos isso foi de maldade mesmo, porque nós somos contra a ponta da cidade. Por que só o campo é comprido? Então, vamos criar um probleminha na cidade também para a gente poder ter argumento. Mas aqui são. Quem tem rancho aí na beira aqui da nossa represa, né, de Nova Ponte, que está aqui pertinho, pode ficar tranquilo que os ranchos também estão consolidados, desde que não esteja dentro da cota, né, de inundação da barragem. Se estiver acima, na APP, da cota máxima operacional, que é chamada cota máxima maximória, também os ranchos estão consolidados, né, então vão poder ser regularizados. Bom, vamos lá. Vamos que o morro pode passando. Vai passando, café no morro, viu, gente? Eu sempre brinco que se tiver o pico do Everest aqui no Brasil, tivesse um café plantado no pico, no topo, tá? Consolidado. Isso é um grande ganho. Grande ganho, nós tivemos ganho. Isso está nos 90% não salvos. Né? Quer dizer, toda lavoura permanente, isso. Eu diria, leimosa, perene, né? Está consolidada no morro. As coisas que não consolidaram, nós vamos ver na frente no resultado final, foi beira de rio e as nascentes. Mas
Bom, aqui a APPs vão passando isso aqui. Bom, aqui apenas para dizer o seguinte: o campo precisa ter APP, na cidade, né, não tem APP, e na cidade também tem APP pela lei, né? E olha que a lei que a presidente Dilma sancionou, né, ela inclusive vetou alguns artigos que nós adaptamos, ficou dura. Meu presidente da Associação Comercial, a lei do Código Florestal para a área urbana ficou extremamente dura. Expandir uma cidade hoje ficou muito mais complicado, é mais caro, porque vai encarecer o preço do lote até dos assentamentos urbanos, né? Vamos lá? Bom, isso é apenas para... Bom, aqui, vamos para frente, esse é o princípio que eu tenho lá na frente, né? Vamos lá, vamos passar. A agricultura familiar, né, como eu disse ali, ficou extremamente beneficiada, como eu disse a presidente Dilma, esqueceu o meio ambiente por causa da campanha Vera Tudo Dilma, escondeu atrás do social em nome da proteção do pequeno. Essa foi a tomada de decisão dela. Então a agricultura, não a agricultura familiar vai até 2 modos fiscais, né? Ela protegeu um módulo fiscal, com mais coisas que nós vamos ver na frente. Bom, aqui, esse ilustrativo, aqui não precisa, pode passando nos Figueiros, Santa Catarina. Voltam aí. Vale do Ribeira, né? Isso aqui, o Vale do Ribeira tem 40 mil hectares de banana, a 100 quilômetros da CEAGESP, em São Paulo, né? Central de Abastecimento. Se fosse aplicado o código, nós íamos perder a metade do bananal do Vale do Ribeira, 20 mil hectares. Então, a nossa defesa, em termos de não ter metragem na beira dos rios, passou uma decisão técnica que o Brasil não quis entender o programa de regularização ambiental. Os ambientalistas mascararam essa informação. Não precisava de ter 1 metro na beira de rio, definido em lei, não precisava. E na regularização ambiental, tecnicamente, eu ia saber se aqui precisa realmente de 100, ou se aqui precisa de 50, ou quem sabe 30, resolve o problema ambiental na beira de um rio desse. Então, eu ia evitar de derrubar o bananal do Vale do Ribeira. Bom, aqui voltando, é uma coisa interessante. É uma pequena propriedade. Isso aqui é uma fotografia lá do Espírito Santo, Serra do Cataraó. Isso aqui, eu passei lá 2 semanas atrás. Tinha lá plantação de tomate, né? Não é esse aqui, mas uma que eu visitei, plantação de tomate e feijão, a Serra do Cataraó. Isso aqui, acima, nessa declividade aqui, isso aqui está proibido. O povo não vai poder mais fazer lavouras anuais aqui nesse pedaço. Então, nós ainda vamos ter muito atrito e muito conflito pela frente, porque o tomate estava extremamente bem cuidado, e o feijão extremamente bem cuidado, sem erosão, com curva de nível, com proteção, tudo direitinho. Por que tecnicamente isso não pode fazer? Por isso que é ruim essas regras de Brasília para valer entre o Brasil inteiro. Bom, aqui a uva, vou passando. Aqui, só para dizer que a agricultura, né, ela vem sendo feita na beira dos rios, né? Aqui é no Ceará, vamos passando. Aqui é na Bahia, São Francisco, né, também está todo ocupado, vamos lá. Ceará, vamos lá. Rio Grande do Sul, Petrolina, Juazeiro. Essa aqui é interessante. Como o texto veio da Câmara do presidente Dilma, né, que tinha 15 metros de cada lado do curso d'água, isso aqui é uma propriedade, né, de 5 hectares no Nordeste. Lá no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, 60% das propriedades têm até 5 hectares. Né? Isso significava, como o Senado queria, 15 metros como mínimo, isso aqui tomava 35 hectares da área produtiva do indivíduo. A pobreza no Brasil está no campo, proporcionalmente, segundo o IBGE. Quer dizer, se isso aqui é importante para o cabrito e a cabra do camarada, né, pastar, como é que a gente vai tomar a área do indivíduo desse? Né? Mas pode ser técnica. Eu concordo que tem que ter uma faixa mínima aqui para proteger esse canal de rio. Mas uma regra de Brasília para valer para o Brasil inteiro, isso não é inteligente. Né? Então, essa parada nós ganhamos no Senado, quer dizer, esse 15 metros caiu e voltou para 5 metros como mínimo, ou seja, melhora a situação para o pequeno, né, para
os micros, eu diria assim, pequeno e médio, nós vamos ver na frente ainda tem preocupação. Vamos lá. Bom, aqui é apenas ilustrativo, né? Isso é na Bahia. Bom, agora vamos ver como é que isso é feito lá fora, né? O pessoal nos critica tanto. Vamos lá. Aqui é na Alemanha, veja como é que. Pode entrar no Google que vocês vão ver isso aí, né? Rio Reno, o Canadá. Vamos passar. Isso aqui no Rio Danúbio, na Áustria, na China, na Espanha, Estados Unidos, aí não tem um pé de árvore aqui, né? Isso aqui na França, na Holanda, na terra do Pipi, isso aí. Vamos lá. O México, tudo ocupado. Vamos lá. Portugal. Bom, ok. Então, vamos lá. Vou tentar esse resumozinho rápido aqui, para a gente ir caminhando para o final. O que o código traz de vantagens para o meio ambiente? Coíbe novos desmatamentos. Quer dizer, não existe desmatamento zero. Quem tem excesso de cobertura vegetal e quiser entrar dentro da lei, deixar os 20% como cômputo aqui na nossa região, 35% na transição da Amazônia e 80% da Amazônia, tem o direito de desmatar. Não está proibido desmatar dentro da lei, né? Dentro do que a gente tem o direito. Mas o código, fora esse direito legal que vem deixando todas as reservas, o código, pelo contrário do que disseram no movimento Veda Tudo Dilma, o código estimula a mata a ficar em pé, não derrubar. Valoriza a floresta em pé, a certidão ambiental e o certificado ambiental. O produtor rural continua sendo um provedor e um guardião do meio ambiente. Isso aqui não é justo. 15 milhões de pessoas cuidar para 200 milhões, quase 200 milhões de pessoas. E se o Brasil está no planeta e tem responsabilidade, né? Quer dizer, o mundo tem que ajudar o produtor rural a cuidar da sua região, da sua reserva legal, mas isso é uma discussão pela frente. E quando nós colocamos ali um item do código, né, o apoio, o incentivo, a proteção ambiental, e colocamos que o governo tinha que fazer isso em 180 dias, o que o governo fez? Tirou 180 dias, quer dizer, guarde a terra, né, para montar um programa realmente de estímulo e de incentivo ao produtor rural. A faixa de 30 a 500 metros permanece como estava na lei anterior, para as áreas novas. Para 60% do Brasil não está aberto. Se você for abrir uma área hoje, 30 metros é 500. 30 metros para os rios até 10 metros de largura e 500 metros para os rios acima de 600 metros de largura. Ficou a mesma coisa. Né? Para a reserva legal, a mesma coisa, 20%, 35%, 80%. Solo e água, o código a todo instante reflete essa proteção, né, cuidados com a água e a proteção do solo. Lei dos biomas em 3 anos, que foi vetado pela presidente Dilma. O zoneamento ecológico nos estados. Só tem 4 estados brasileiros que têm zoneamento ecológico econômico, né? Isso permaneceu. O cadastro, o programa de organização ambiental e o termo de compromisso, tudo isso, o ED é administrado pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, quer dizer, na certeza e na garantia que ninguém vai fazer nada errado, porque se o promotor vai sair da goela do produtor, ele vai agora para a goela do técnico do Cisnama, para ver se ele está fazendo correto, isso é fato, né? Os 500 milhões de veredas, que não tinha cobertura legal, era apenas resolução do CONAMA que protegia as veredas, e os manguezais da mesma forma, né? Agora tem proteção legal. No caso da produção, o cômputo da APP com a reserva legal. Quer dizer, quem tiver 20% para as áreas antigas e para as áreas novas que vão ser abertas, né, ele tem que ter 20% de APP com a reserva legal na nossa região, 20% está cumprido. Claro que a APP é a sagrada, ela vem primeiro, você completa os 20% com a reserva legal, né? Bom, aqui nós vamos ver na frente que mudou os 4 módulos, agora vai ficar um módulo, 1 a 2 módulos, 2 a 4 módulos, 4 a 10 módulos, tem uma tabelinha na frente, vocês vão ver, não vão perder tempo disso aqui. A consolidação, como eu disse, está consolidada, e aqui o Senado fez uma contribuição boa, porque ele, ao invés de consolidar a atividade, consolidou a área. Se eu tenho um morro hoje produzindo café, pode estar acima de 45 graus, não tem problema. E você quiser tirar o café, botar o eucalipto, botar o da lavoura, seringueira, pode.
Então, a área está consolidada agora para frente, né? Então, foi um ganho, evidentemente, adaptativo. Compensação do bioma, como eu já falei, vale a lei na época. Quem provar aqui em Patrocínio, você abriu uma área, né? Antes da lei valer, eu queria dizer que, né, a lei existe para beber desde 1965, de 5 a 100 metros na beira dos rios, e apenas em 1986 é que isso passou de 30 para 500. Então, se alguém provar que eu abri, né, conforme a lei da época, eu posso regularizar minha propriedade, né, quer dizer, colocando menos área de preservação, menos reserva legal. A PP, a gente tem que dizer que é uma coisa sagrada. Agora, a reserva legal, como é um instituto apenas que existe no Brasil, se eu puder diminuir a minha reserva legal para poder deixar ela produtiva, para o Brasil com certeza é bom. Calha do leito regular, isso aqui na verdade era na cheia máxima, além da cheia máxima tinha que deixar de 30 a 500 metros. Nós trouxemos para a calha do leito regular as áreas, as matanciais. Não precisa mais averbar em cartório, basta, né, no cadastro. A CAMEX pode impedir a importação, né, de qualquer país que não cumpra as mesmas exigências ambientais do nosso orgânico. E o programa de apoio e incentivo à operação de educação do meio ambiente, né, que está no pódio. O governo cometeu, e o governo, gente, é muito engraçado. O governo faz lei, a sociedade cumpre. Mas o governo em si cumpre, e quando aperta, o governo tira, como ele tirou por prazo de 180 dias para fazer isso aqui. Então são acertos que nós ainda vamos ter que fazer. Bom, anistia, apenas a gente rematando aqui, estamos chegando no final. Quanto à campanha Veta Tudo de Focinha Livre, produtores anistiados de multa, anistiado de desmatamento, essa coisa toda. Vejam que o Zé Carlos Carvalho, que é o nosso ex-secretário do Meio Ambiente, disse no Senado Federal em 24 de agosto, notas taquigráficas. Olha só que coisa gozada, né? Sou, por vezes, severamente criticado por alguns dos meus amigos ambientalistas, mas eu reconheço que nós temos que admitir o uso consolidado das áreas antrópicas do passado. Eu acho que não é razoável em regiões antrópicas consolidadas do sul e do sudeste multar o agricultor por uso de APP, que já vem sendo utilizada pelo seu bisavô. Uma coisa interessante. Isso é a tônica da campanha Veta Tudo dito pelo Zé Carlos Carvalho. Passa mais um aí. Mink. Bom, uma coisa, Zé Carlos, como você falou, é alguém há 50 anos fez a sua agricultura e alguém chegar e dizer que é um criminoso, passar o rolo e tirar a conta dele. Quer dizer que eu também sou contra isso. Dois brasileiros disseram isso, o que a campanha Veta Tudo Dilma disse o contrário. Então, Veta Tudo Dilma, gente, isso não foi feito por brasileiros. Vocês tenham consciência disso, nós aceitamos. A senhora Camila Pitanga, a senhora Gisele Bündchen, como brasileiras que são, deviam receber uma reprimenda pelo papelão que elas fizeram, né? Receberam, claro, muito dinheiro para fazer isso, né? Olha, Marina Silva, as pessoas que estavam de acordo com a lei, que averbaram a reserva legal, que estavam corretas, elas não têm por que pagar essa conta. E Vossa Excelência tem razão, porque, enfim, não se pode mudar a lei retroagindo para prejudicar as pessoas. Outra brasileira, Marina Silva, a líder, né, das ONGs, inclusive das internacionais. Mais um momento de clarividência dela, né? Bom, passa mais dois, que aqui, mais um. Isso. Aqui, vamos para o que ficou. Aqui é o passado. Até 22 de julho de 2008, esse aqui é a linha de corte, de 0 a 25 graus. Aqui isso aqui está errado, gente, eu não corrigi, né? Isso aqui pode continuar o desmatamento dentro da lei, deixando as reservas, pode, né? Bom, aqui 25 a 45 graus, né? Quer dizer, o passado, as áreas já estão com a presença do homem, consolida tudo, proibido novos desmatamentos, evidentemente o uso de tecnologia. Pode fazer plano de manejo nessa tranquilidade de 25 a 45 graus. Então veja bem, mas aqui, quem não tem área aberta, nessa tranquilidade de 25 a 45 graus, não pode abrir mais área. Reserva, agora tem TAC, tá? Não pode mais abrir lá, como chama conversão, né?
Nós cometemos ainda um erro que temos que aperfeiçoar. Essa faixa de 25 a 45 graus é uma faixa muito extensa para a debilidade. Por que nós não partimos disso aqui? Essa 25 a 35 é o tratamento, 35 a 45 é para permitir mais uso dessa área. Mas são desafios que nós vamos ter pela frente. E aqui, maior que 45 graus, também tudo com relação ao passado, até 22 de julho de 2008. Quer dizer, pode, permite florestas, culturas lenhosas, terrenos, café, cana, erva mata, uva, pastoreio, com nativos de infraestrutura. Bom, o pastoreio, o Senado queria tirar o boi do morro. Isso para o sul de Minas, Zona da Mata, Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul do país, onde tem bacia leiteira, seria realmente muito ruim. Nós consertamos isso na Câmara. E era o que eu tinha como mais certo que a presidente Dilma vetaria, seria o boi do morro, mas não vetou, ficou. Para nossa sorte, não precisamos preocupar com esse item. Mas tudo baseado na técnica. Nós permitimos o capim nativo, o boi podia subir no morro, com capim nativo, mas com pasto cultivado não. Nós perguntamos ali para a direita, que é uma região montanhosa, se tinha lógica agronômica isso. E para responder assim, olha, um pasto cultivado, ele é mais produtivo, tem um sistema de cuidado mais profundo, então ele conserva, ele protege mais a ressora. Então, razão pela qual nós voltamos e o boi pode subir no morro onde ele estiver aberto. Agora, não abre mais, se tiver vegetação nativa, mas o que está lá, inclusive o pasto, fica consolidado. Bom, vamos lá. Nossa. Aqui, gente, não, menos um. Volta. Aí. Aqui é para o futuro, para os 500 milhões de hectares do Brasil não estão mexidos ainda, o futuro. Após 22 de julho, o futuro é após 22 de julho de 2008. 2008 é a linha de corte, né? Então, veja bem, aqui pode produzir tudo, grãos, carne, energia, etc. Pode produzir tudo, mas proíbe nova supressão. E pode permitir o plano de manejo nessa área. Quando tem uma vegetação nativa, pode fazer plano de manejo da floresta. E aqui, uma hora de 45 graus, tudo fica proibido. Realmente, um APP é completo. Bom, aqui é a tabelinha das áreas de operação permanente. Como é que ficou? Eu não tive tempo ainda de fazer isso graficamente na beira do rio, mas faz um esforço aí para poder entender como é que está na medida provisória da presidente Dilma. Bom, como é que ela veio da Câmara? Eu mostrei atrás. Rios até 10 metros, 15 metros. Rios acima de 10 metros, o Rio do Senado era assim. Metade da largura do rio de cada lago, com mínimo de 30, ou máximo de 100 metros, das áreas de beira de rio. Como é que ficou? Bom, para o tamanho da propriedade, de 0 a 1 módulo fiscal, até 10 metros de largura do rio, 5 metros, ou mais de 10 metros, 5 metros. Então, se tiver um pequeno produtor na beira do rio Amazonas, que é um rio largo, ele tem que deixar apenas 5 metros. Por isso que eu digo, o escudo da presidente Dilma com esse movimento Veta por Dilma, ela buscou um escudo social e abandonou a questão ambiental. Minha avaliação. A nascente, 5 metros. Eu mostrei aqui atrás uma nascente consolidada, conforme foi o projeto da Câmara, 30 metros e nas áreas novas 50. Dos lados, 5 metros. Veredas, 30 metros. Isso aqui é um negócio preocupante. Isso aqui é de área seca, não é da beira do consulado da vereda, área seca, além do espaço úmido brejoso. Bom, aqui tem um gatilho interessante para o pequeno, veja bem. Percentagem máxima da propriedade em ABP, 10%. Vamos seguir, por que isso aqui é importante? Se tiver um pequeno produtor na beira de um rio, ele tem que proteger no máximo 10%, então pode regularizar 90% da sua propriedade, que hoje é ABP. Então, para esse petitinho aqui, ficou um negócio excepcional, excelente. Agora, veja bem, 1 a 2, e o produtor familiar até 2 módulos, passa para 8 permanece, a nascente 8 metros, os lagos 8 metros, vereda 30 metros, limita em 10%. O módulo varia de município a município. Em Uberaba é 24 hectares, um módulo.
patrocínio é 40 hectares de patrocínio, por exemplo. Eu estou achando que vai ter que fazer uma revisão disso, porque o 50 está mais produtivo que o Uberaba, né? Porque o módulo é definido pelo INCRA como a capacidade de sobrevivência de um produtor, né, em um módulo fiscal. Ele varia de 5 hectares no Distrito Federal a 110 hectares no Mato Grosso e na Amazônia 100, né, um módulo. Bom, só que a Amazônia também, esse movimento velho do dia falou assim: um absurdo uma fazenda de 400 hectares, 4 módulos na Amazônia. Só que lá 80% tem cobertura, é reserva legal. A área produtiva fica pequena, né? 2 a 4 módulos, até 4 é pequeno. Aí volta o projeto do Senado: 15 metros para rios até 10 metros, rios com mais de 10 metros, permanece 15, nascente 15, lagos 15, vereda 30, limita a recuperação de APP em 20% da propriedade, quer dizer, um gatilho, né, para que ele realmente tenha condições de sobreviver ali produzindo, né? Agora veja bem, começa a preocupação: 4 a 10 módulos. O médio pelo INCRA é considerado de 4 a 15, aqui está de 4 a 10. Você passa 20 metros para rios até 10 metros, rios com mais de 10 metros, 30 a 100, e aumentar da largura do rio, de cada lado, com mínimo de 30 e com máximo de 100, diz a lei. As nascentes tem que proteger 15 metros em torno dela, e a nascente aqui é o seguinte: nós tiramos o olho d'água. O olho d'água, o conceito dele é que ele não é perene, ele aparece dentro das chuvas ou não. Ele é presidente Dilma, foi ela mesmo, disse que não coloca olho d'água perene. Olho d'água perene não é nascente, né? É só para trazer o olho d'água de volta para a lei, né? Então aqui quando a gente fala nascente, é nascente e olho d'água perene. Então, 30 metros nos lagos que tiver natural, 50 metros de vereda. Esse que nós tiramos na Câmara, veio do Senado, colocando vereda como lei realmente de proteção APP, mas trouxe, além do espaço úmido brejoso, quer dizer, na área seca da APP, 50 metros de proteção de área seca. Isso é preocupante para a nossa região do Cerrado. E a cada 200 metros você toma 1 hectare de área produtiva. Percentuário da APP tem recuperação integral. Toda a APP tem que ser recuperada nessa faixa de 4 a 10 módulos. E acima de 10 módulos fiscais, quer dizer, aqui patrocínio acima de 400, né? Você tem que fazer 30 metros. Então veja que voltou à lei original: 30 metros para curso d'água até de 10 metros de largura, curso d'água com mais de 10 metros, 30 a 100 metros. A nascente fica em 15 metros, nascente de olho d'água, lagos 30, vereda 50, recuperação integral. O que vai acontecer com isso? O médio produtor, né, principalmente está nessa faixa de 4 a 10 módulos, ele tenta fazer uma recuperação integral e ainda tendo que fazer a sua regeneração, recomposição ou compensação da APP, aliás, da reserva legal, desculpa, ele pode ficar com uma área produtiva menor do que o pequeno produtor. Então são deformações. Acho que acabou. Bom, a medida provisória está trazendo o artigo 1º, que traz princípios, né? O princípio no artigo 1º, ele vai trazer insegurança jurídica no futuro. O juiz vai tomar uma decisão de acordo com o princípio, não de acordo com o texto da norma. Isso preocupa. Pousio, e voltou o texto do Senado, que limita em 25% da área, né? Máximo 5 anos. Então a lei geral de Brasília trata pousio da Amazônia com a mesma característica do pousio da Caatinga, com a mesma característica da Mata Atlântica, quer dizer, um absurdo agronômico, eu diria assim. Vamos ter que cuidar assim. Também com usos salgados, onde se produz camarão e também face às salinas, na beira do mar, áreas úmidas. Esse é o conceito que voltou na medida provisória preocupante. Área úmida como possibilidade de decretar a APP. Expansão das cidades, né? Se tiver uma cidade que passa um rio grande, né, a expansão da cidade vai ficar absolutamente comprometida. Eu fico pensando no Petrolino Juazeiro, o governador Valadares, né? Quer dizer, nessa área, lá Petrolino Juazeiro, 500 metros na beira dos rios, na área rural, para incorporar com a área urbana, não pode mais fazer. Quer dizer, o negócio, o olho devia ser técnico, área de rios, tudo bem considerar tudo isso, mas
Então é aquela história, Brasília não confia nos estados e Brasília não confia nos municípios. O Pacto Federativo não existe. Bacias críticas, dizer, isso aqui ficou vulnerável, dependendo dos comitês de bacia, pode considerar uma bacia crítica. Como é que eu vou considerar uma bacia crítica? Eu morro, tem uma Mossoró. Um comitê pode considerar que não é uma bacia crítica. Você pode aumentar os percentuais de proteção de ABP, de reserva legal. Quer dizer, nós tiramos isso, voltou na medida provisória. Unidade de compensação, não, aqui é unidade de conservação, está errado isso aqui. Não consolida as ABPs. Aqui é um detalhe também, não vou entrar dentro. Financiamento de 5 anos. Nós tiramos isso aqui, né, do projeto que veio do Senado, a presidente Dilma voltou isso aqui. Qual que é a preocupação? Eu tenho certeza absoluta, como foi o caso do georreferenciamento, o INCRA não deu conta de dar vazão, também no Código Florestal o governo não vai dar conta de dar vazão, né, ao atendimento dos produtores rurais. Então, o que diz que em 5 anos o produtor não tiver assinado basicamente um termo de compromisso, ele não tem direito a financiamento. E assinar o termo de compromisso só depende do governo convocar o produtor para assinar, e não tem prazo. Então, se o governo não convocar e passar 5 anos, ele fica sem financiamento. Por isso nós tiramos. O presidente Dilma voltou com isso. Então, tudo isso aqui são preocupações agora para a gente tratar ou no veto ou nessa medida provisória. Bom, vereda, como eu disse aqui, 50 metros, segundo a Embrapa, é um excesso, não há necessidade de 50 metros de área seca. Reservatório tem 1 hectare, não precisa de APP, mas também não pode tirar uma árvore. Então, isso significa, tecnicamente, que eu não posso fazer uma reservatória, nem até 1 hectare, eu não posso tirar uma árvore. Então, nós corrigimos a Câmara e eles tornaram a colocar isso aqui, né, na medida provisória. Para mim, é uma falha primária. Exatamente. Agricultura tem 15 módulos, permitia vindos do Senado, né, a presidente também tirou na medida provisória. Bom, o ponto da ABP é uma reserva legal, regeneração e recuperação. A compensação do bioma, né, só vale se a reserva legal for coletiva, quer dizer, se eu tenho uma falta de reserva legal aqui em patrocínio, né, eu tenho que fazer aqui em patrocínio, ou então o cômputo eu não posso contar com a ABP. Então, se eu estiver devendo 10% de reserva legal e eu for fazer fora daqui, né, eu não posso montar a minha APP daqui para fazer o cômputo. Então, de repente, eu vou ter que fazer fora de patrocínio os 20% e não os 10% que não estava somando a APP com reserva legal. Isso nós corrigimos na Câmara e a presidente Dilma está insistindo em voltar com isso aqui. Não concordamos. Tirou 180 dias do programa, quer dizer, tirando a responsabilidade do governo federal. Né? As concessionárias também, né, por pressão das produtoras de energia, também tirou a responsabilidade delas de ajudar a conservar as bacias. Né? Isso aqui em relação ao transporte, também ela, com alteração está na medida provisória. Não, aqui isso é mais babu, não precisa, isso aqui está na APP, não vai, vou passar. Também está na APP. Né? Isso aqui é o que o mundo quer que fique a nossa Amazônia, internacionalizada. Esse aqui é o mapa do Brasil. Eu sempre gosto de falar isso aqui porque a professora Nilda, que é reitora da Universidade Federal do Sul, foi fazer um curso de pós-doutor nos Estados Unidos. Né? E ela chegou para dar aula, uma das obrigações de fora que estava fazendo o curso é dar aula para os meninos de segundo grau. Ela foi e encontrou esse o mapa do Brasil nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, eles já consideram a Amazônia internacionalizada. Então, aqui apenas eu sempre termino com essa frase, né, com esse estudo norte-americano, que diz: fazenda aqui, floresta lá. Né? E a proposta da Rio+20, né, que nós vamos apresentar, é o Código Ambiental Internacional. O que a gente fizer, que a Holanda faça, que a Inglaterra também faça. Acho que é uma bela proposta. Tá bom, gente? Obrigado.